Estamos ao vivo, nesse momento, com os nossos amados irmãos, ministrando a palavra de Deus nessa quarta-feira, e hoje nós vamos ministrar sobre o controle emocional. O que é que a Bíblia nos fala sobre o controle emocional? Como devemos proceder, né? Muitas pessoas se dizem de pavio curto, né? E realmente esse não é um termo bíblico. Esse pavio curto fomos nós que inventamos em função de nós não termos o controle, o domínio que Deus nos concede através do seu Espírito. Vamos ficar de pé, amados, vamos fazer uma oração para darmos início ao trabalho do Senhor. Querido Deus e Pai bendito que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por essa tão grande e rica oportunidade que Tu tens nos concedido de estarmos aqui nesta noite para ministrarmos a Tua palavra. Que todos aqueles que nos ouçam ou que nos ouvem possam ser edificados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo e pela palavra. Sê conosco, ó Deus Santo, nesta hora que vamos passar juntos, em nome de Jesus, amém. Sejam todos bem-vindos, podem sentar. Eu pediria aos irmãos para abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Assim nos diz as Sagradas Escrituras: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E nesse sentido, nós cremos verdadeiramente que a palavra de Deus, ela tem a profundidade necessária para adentrar a nossa alma, nos virar pelo avesso, diga-se de passagem, né? E nos fazer ser semelhante ou ser aquilo que o Espírito Santo quer que sejamos, uma vez que somos controlados pelo Espírito de Deus. Então a primeira coisa que nós vamos considerar nesta noite, efetivamente, é a nossa mente. A nossa mente, ela é o campo de batalha do adversário da nossa alma. A nossa mente é o campo de batalha do adversário de nossa alma. Isso porque a mente, ela produz o raciocínio, e esse raciocínio, quando ele é levado a termo, ele conduz ao pecado. É através da mente que nós podemos chamar de psique, como diz o nosso amado irmão Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vossa mente, ou seja, transformai-vos pela renovação do vosso psique, para que nós sejamos controladores de nossos pensamentos e não permitir que paulatinamente aquele pensamento negativo ele vá se somando em nossa alma, em nossa vida. Esse princípio é antigo. Deus permitiu que tudo fosse escrito para que nós aprendêssemos hoje. Quando Satanás, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que diz que, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Atentem duas coisas, uma está oculta e a outra está bem clara. O que é que está bem claro aqui? Está bem claro que é levado à mente a dúvida, é trazido a dúvida. Onde há dúvida, não há fé. É isso que está escrito no livro de Romanos, nos orientado pelo nosso amado irmão Paulo. Aonde existe dúvida, não existe fé. Logo, a geração da dúvida
é a primeira coisa que Satanás gera em nós. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu vou fazer? Por onde vai ser? Será que é isso mesmo? Eu não tenho certeza. Estas coisas não devem permear a nossa mente, por ser o princípio de tudo. São esses argumentos negativos que vai fazer com que a nossa vida fique sendo atormentada. A gente muitas vezes não tem nem por que ter esse tormento, mas só a dúvida que o adversário nos traz, nos faz com que nós sejamos atormentados, com esses aspectos negativos. Essa é a sistemática do adversário de nossa alma. A primeira coisa a fazer é trazer a dúvida. Quando estamos em dúvida, não devemos tomar decisões, porque quando nós tomamos decisões em dúvida, não sabemos as consequências e não imaginamos sequer o que estamos fazendo, a quem estamos atingindo, as pessoas que nós estamos machucando e etc. Essas coisas, a dúvida, ela conduz ao descontrole emocional. As pessoas que não têm, a gente costuma dizer assim, os dois pés no chão, As pessoas que não têm os dois pés no chão costumam ter esse descontrole emocional. No entanto, amados, controle emocional é um fruto do Espírito de Deus em nossas almas, em nossas vidas. Então, verdadeiramente, nós podemos até entender uma pessoa não cristã, ela ter um descontrole emocional. Mas fica difícil entender uma pessoa cristã, ela ter o descontrole emocional. O inimigo de nossa alma, ele reforça a dúvida, e assim ele vai dando sugestões para que cada vez mais nós duvidemos daquilo que estamos a fazer. Isso pode acontecer no mundo dos negócios, isso pode acontecer da forma empresarial, isso pode acontecer nos relacionamentos pessoais, Eu tenho dúvida, E tem algumas pessoas que dizem até assim: vamos dar um tempo para ver se passa essa dúvida, Não é bem assim que a coisa acontece, Não é querendo dar um tempo para saber se essas coisas acontecem. Ele age dessa maneira e vai fazendo isso de maneira tão sucessiva, que vai se tornando progressivo, até que finalmente você não tenha mais certeza de absolutamente nada. Então o homem entra em algo que nós cristãos já passamos por isso um dia na vida, mas que hoje está absolutamente superado, chama-se crise existencial. O que é a crise existencial? É a dúvida da sua própria existência. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não tem convicção de nada, absolutamente coisa alguma lhe põe os pés no chão. Aí eu digo para você, só Jesus é que elimina em nós a nossa crise existencial. O nosso querido irmão Pedro, ele lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 a 9, ele nos dá uma recomendação sobre o controle emocional. Ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância. E ele acrescenta: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé. Esta é a palavra de Pedro, que também combina com a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá
de vós. Algumas pessoas, e aqui eu quero entrar no mérito do poder do pensamento positivo. Algumas pessoas pregam dentro de casa versículos e mais versículos, versículos que vão trazer a ele esperança, versículos que falam de prosperidade, versículos que falam de riqueza, etc., ignorando totalmente o que é uma vida cristã. A vida cristã tem suas dificuldades e nós precisamos estar preparados para enfrentar essas dificuldades e vencer essas dificuldades, e não apenas permeando a nossa mente, cheio de versículos bíblicos, parece que sacado da palavra de Deus, e não ter um conjunto completo daquilo a que aquele próprio versículo se refere. Um exemplo bem típico é aquilo que o nosso amado irmão Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, quando ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então a pessoa coloca lá o versículo na porta dele, na casa, no banheiro, no quarto: tudo posso naquilo que me fortalece, e vai enfrentando situações: tudo posso, tudo posso, tudo posso, se esquecendo que o contexto daquele versículo é o apóstolo Paulo dizendo: eu sei andar nu e sei andar vestido, eu sei ter fartura e eu sei ter fome, eu sei andar descalço e eu sei andar com muito calçado. Ou seja, todas essas coisas não me abalam na presença do meu Senhor. Então, a estas coisas todas eu posso suportá-las. Este é o contexto do versículo, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então não é simplesmente andando por força de um versículo, Nós andamos efetivamente por fé. Compreendamos também outro aspecto na área da enfermidade. A área da enfermidade. É preciso que a gente entenda e compreenda o contexto de Isaías 53, e também cooperando com Isaías 53, na mesma linha, o que nos diz o nosso amado irmão Tiago no capítulo 6. Em Isaías 53, a Bíblia nos diz com muita clareza que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, eu, doente, posso muito bem recorrer ao médico dos médicos, chamado Jesus, porque ele tem o remédio e a cura na mão dele para a minha enfermidade. Muito aspecto da enfermidade que nos traz problemas é tão sério que a gente diz assim: eu tenho uma depressão, eu tenho uma enfermidade. Quem foi que disse que você é proprietário disso? Quem foi que lhe disse que você comprou isso para você? Quem foi que disse que quando você diz assim, eu tenho síndrome do pânico, na verdade é seu? Você já ganhou, não sei como, você adquiriu e ficou e ganhou e está dizendo a todo mundo que tem síndrome do pânico. Então paciência, ela é sua. Quando nós resistimos e não aceitamos e não acatamos e recorremos à palavra de Deus, então nós obtemos efetivamente a nossa cura. Nosso amado irmão Tiago, ele diz: está alguém entre vós doente? Observe que ele não fala o tipo da enfermidade. Ele não diz qual é o tipo da enfermidade. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Esse presbítero aí, tranquilamente traduzido para pastor, sem nenhuma dificuldade, não vamos entrar na semântica agora. Chame os presbíteros da igreja
unja-o com o óleo da unção. E ele é claro quando ele diz: a oração da fé curará o enfermo, e se ele tiver pecado, ainda ser-lhe-ão perdoados. Então, qual é o problema que acontece? É que a gente parece que não dá mais crédito à palavra de Deus, ou pelo menos não lê a palavra de Deus, ou não entende o que Deus quer dizer para nós. Então, buscar o presbitério, buscar a casa do Senhor para ser curado, ser ungido pelo homem de Deus, e a oração da fé dele curando aquela enfermidade, o fato da pessoa já vir buscar, já é um indício de que a fé o impulsionou. Então ele já tem fé. Ora, se ele já tem a fé, combinando com o que eu creio, verdadeiramente o Senhor curará daquela enfermidade. Mas existe uma posse. Existe uma posse. Quando se diz: eu tenho lordose, eu tenho cirrose, eu tenho... Menino, é tanta coisa ruim que o cara tem, que misericórdia, né? Dá até vontade de perguntar: e tu tem Jesus também? Será que nesse meio de coisa ruim, de erva daninha, tu ainda tem Jesus? Porque, bom, paciência. Vamos adiante. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, o nosso amado irmão Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: não deis lugar ao diabo. Então, prestemos atenção a isso em nome de Jesus. Não deis lugar. Então, existe possibilidade de que eu abra uma brecha para que o adversário da minha alma se instale na minha casa? Sim. Se instale na minha vida? Sim. Se instale no meu psicológico? Sim. Sim. A palavra é clara: não deis lugar. Ora, eu abro a minha casa, eu só aceito quem eu quiser na minha casa. Eu convido, se algum intruso entra na minha casa sem a minha permissão, eu tenho todo o direito e toda a autoridade de colocar ele para fora. Amém, meus irmãos? Eu quero contar uma experiência aqui, que fazia alguns dias que a minha esposa andava muito mal de saúde. E eu perguntava a ela: o que é que você tem? E ela dizia: eu tenho um cansaço nas pernas, eu tenho um cansaço no corpo, eu ando com uma má disposição física, eu só quero deitar. E hoje em dia esse negócio de estresse é muito comum. Estresse emocional, estresse financeiro, estresse psicológico, estresse com os outros na igreja, estresse com os irmãos em casa, e por aí vai. Está muito comum essa palavra hoje em dia. Eu suportei aquilo por um tempo. Os irmãos acreditam que quase uma semana eu suportei aquilo. Mas eu comecei a conversar com Jesus e orar pela saúde da minha esposa. Eu estou falando de uma experiência pessoal. Comecei a orar pela saúde da minha esposa, e eu tive uma visão. A visão que eu tive foi um rolo de cobra bem grosso debaixo da cama, no lugar que ela dormia. E na visão eu disse para aquele animal: saia agora da minha casa. Aquele animal, ele resistia quando ele não queria sair, mas eu não aceitava a presença daquele animal dentro da minha casa, e eu ficava dizendo: você vai sair, saia da minha casa. E eu ficava apontando para ela e dizendo com autoridade: você vai sair da minha casa. E paulatinamente
aquela serpente, aquela cobra aquele rolo de cobra muito grosso, muito forte, foi se arrastando, bem devagarinho, mas eu fui insistindo, eu fui dizendo a ela: eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho todo o tempo, mas dentro dessa casa você não fica. E ela foi se arrastando, eu a acompanhei, saindo do quarto, passando pelo corredor, passando pela minha cozinha e descendo a escadaria da minha casa. E ela descia e no meio do caminho ainda olhava, mas eu estava lá, com o dedo em riste, com muita autoridade, na visão espiritual que Deus me deu, e eu dizia: continue, você vai sair em nome de Jesus. Até que finalmente aquela monstruosidade ganhou o meio da rua. Irmãos, no mesmo dia a minha esposa foi restaurada fisicamente. No mesmo dia, eu perguntei: como é que você está? Não, estou com ânimo, estou com aquelas coisas saíram, eu não sei nem o que era aquilo e tal. Depois foi que eu disse a ela o que era. Não sei o que aconteceu, mas eu sei de uma coisa: não aceitamos a presença dele dentro de nossa casa. Eu posso até dizer que, em nome de Jesus, a sua casa deve ser e tem que ser uma igreja completa, aonde lá se ora, se canta, se prega, se fala em línguas, a profecia, a orações, a vigílias, dentro da sua casa, um templo completo dentro da sua casa. É o primeiro princípio. A outra coisa que acontece, que é preciso que a gente tenha um cuidado muito grande, está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 14. É preciso muito cuidado, porque diz assim a palavra de Deus: eu temo, o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho um temor, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Aí o versículo 14 lá adiante diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. As coisas, esse aspecto de astúcia, é muito interessante até que a gente traga à tona a astúcia de Satanás. O apóstolo Paulo diz que não desconhece os seus ardis. Ele jamais se aproximará de nenhum de nós com ações deliberadas para nos causar medo. Jamais. Essas ações, elas são paulatinas. Jesus nos disse que o adversário, ele veio roubar, matar e destruir. Observe o escalonamento. Isso é um escalonamento. Primeiro ele rouba, ele tira alguma coisa de nós. Eu já posso lhe adiantar agora. E o que é que Satanás consegue tirar de nós? A paz. Ele tira a paz, ele arranca de nós a paz. E muito cuidado, porque paz é a característica principal da presença do Espírito Santo, porque ele é o Espírito de paz. Quando a gente não tinha Jesus como Salvador, nós éramos inquietos.
uma coisa, outra, uma coisa, outra. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, parece que essa inquietude vai embora e nós temos uma paz muito profunda. Por quê? Porque o Espírito de Deus passou a residir em nós. Roubar esta paz. Como ele rouba a paz? Através de circunstância. Aí aqui vai muito pesado agora. Através de marido, através de filho, através de pastor, através de irmão, através de comércio, através da situação financeira, através de pensamentos negativos. E essa época é terrível, porque vai chegando o Natal, todo mundo quer uma roupa nova, quer tudo novo, mas deveria pensar era numa vida nova, numa alma nova. Em nome de Jesus. Alguém quer romper o ano vestido de branco, outro quer vestido de azul, outro quer ser vestido de vermelho, imaginando que isso vai trazer alguma coisa ou outra. Na verdade são pessoas que não têm paz. Não tem paz, porque quem tem paz pouco está se preocupando. O que é o dia 1º, o que é o dia 31, é um dia como outro qualquer. Qual é a roupa que a gente vai vestir no dia 1º, no dia 31? A mesma roupa que veste o ano inteiro. Quando é que eu devo reformar meu guarda-roupa? Quando você tiver oportunidade e tiver chance, compra uma roupinha nova para você. Ora, pelo amor de Deus, quando nós saímos da simplicidade de Cristo, a gente procura coisas além das nossas próprias condições. Aí vem o aspecto. O que é a ansiedade efetivamente? A ansiedade é não ter o que eu desejo ter. Vamos traduzir isso de uma maneira bem simples. Eu desejo ter, mas não tenho. Isso gera em mim uma ansiedade. E as pessoas, quando são ansiosas, elas... É interessante observar isso. Tem pessoas que compram uma televisão em 30, 40 parcelas, e perder de vista, mas satisfiz a minha vontade, eu tenho minha televisão. Na verdade foi levado pela ansiedade. Alguém diz espírito consumista, nem tanto, porque tem tantas outras coisas necessárias que a pessoa não faz, mas a ansiedade de ter é maior do que a prudência. Aí o apóstolo Paulo nos diz com muita clareza, ele é astuto. Ele vai querer fazer com que nós pensemos. Eu acho interessante que algumas pessoas dizem assim: você é o que você pensa. Meus irmãos, em nome de Jesus, nós já saímos do mundo. Nós já saímos do mundo. A Bíblia diz no livro de Salmo que o homem se levanta de manhã, trabalha, cansa, se fadiga, e está escrito lá: e o Senhor dará aos seus enquanto dormem. Não é uma apologia à preguiça, mas é uma apologia a descansar no Senhor. E não está pensando besteira acerca de si próprio. Acerca de si próprio, nosso amado irmão Paulo diz que ninguém pense além do que convém acerca de si mesmo, para que a gente não tenha pensamentos altivos e de repente comece a agir sem ser, somente pelo pensamento de altivez. Esta é uma maneira. E as pessoas muitas vezes se auto-justificam dizendo assim: não, isso é razoável. Isso é razoável. Não é razoável que eu pense assim. É razoável que eu seja assim. É razoável que eu queira isso. Amém. Essa razoabilidade. Com oração, esperando no Senhor, porque o Senhor fará todas as coisas acerca de nós. Você não é aquilo que você pensa que é. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todo dia na sua vida é um treinamento espiritual da parte de Deus, de projeção para aquilo que Deus já tem programado na sua vida, não para aquilo que você pensa que é. Porque quando você chegar daqui a 20, 30 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: nunca eu pensei em estar aqui neste momento.
mas vai dizer: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Isso verdadeiramente é descansar em Deus. Nós temos um adágio que diz assim: Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Como se essa preparação fosse no estalar de dedo de hoje para amanhã. Ei, você hoje vai ser pastor, amanhã você está preparado. Não, Senhor. Não, Senhor. Deus vem lhe preparando desde, olha, lá atrás, quando Davi chegou para Saul, e Saul olhou para Davi e disse: mas tu és um menino, como é que tu vai enfrentar este homem de guerra? Ele disse: meu senhor, quando eu tomava conta das ovelhas de meu pai, e algum leão queria arrebatar uma ovelha, eu ia lá e matava o leão. E quando era um urso, eu tirava a ovelha da boca do urso. Experiência legal. Mas o que foi que Deus estava fazendo na vida de Davi? Ele nem sabia. Estava isolado lá no campo, os irmãos não sabiam, o pai não sabia, a mãe não sabia, ninguém sabia, mas Deus estava preparando, dando a ele uma experiência, que quando fosse na hora certa, ele saberia dizer: eu sei como enfrentar esse Golias. Por quê? Porque na minha vida passada, Deus já me deu a experiência necessária. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui interessante, que é até bem interessante realmente, bem interessante. Qual é o significado da palavra ansiedade? Você vai se espantar. O significado da palavra ansiedade é distração. Perceberam? Perceberam? Quando o homem é ansioso, ele não se atenta para as coisas corretas. Ele não se atenta para um equilíbrio. Por quê? Ele está distraído. Ele está distraído, está aéreo, não recebe uma palavra, não recebe uma orientação, não recebe um consolo, porque está distraído. Pessoa distraída na estrada, o carro vem e pega, às vezes mata, às vezes deixa aleijado, mas as consequências são variadas em função de um aspecto chamado distração. Você, quando dirige, você é ligado segundos. É tão ligado em segundo que você nem percebe. Você nem percebe quando você bate as pestanas. Você nem percebe isso. Você nem se dá conta de que bateu as pestanas. De tão ligado que você está. É isso o que o Senhor requer de mim e de você na estrada espiritual. Não se distraia, fique ligado, fique atento. Como é que ele vem? Com sapatinho de lã. Como é que ele vem? Com boas ofertas. Como é que ele vem? Não, ninguém venha me dizer que o pecado não é bom. Ninguém venha me dizer essa besteira, o pecado é uma coisa horrível. É claro que é, as consequências do pecado. Mas o pecado, ele traz uma satisfação à carne, momentânea sim, mas traz. Poderia dizer, não, o pecado não traz satisfação nenhuma para a carne. Não, mentira, traz. O sexo ilícito traz satisfação à carne. A bebida alcoólica traz satisfação à carne. O cigarro, a droga, traz satisfação à carne.
Está lá elencado lá no capítulo 6, no livro de Efésios, as obras da carne, né? As inúmeras, são dezenas de obras da carne. Traz sim. E aí eu lhe digo, a santidade cristã, ela tem um custo, ela tem um peso. Ela tem um peso. E quando Jesus nos chamou para si, Jesus olhou e disse: quer ser meu seguidor? E alguém, ou eu, você, nós, dissemos: sim, eu quero. Ele disse: só tem duas condições. Só duas? Beleza. Qual é a primeira? Renuncie-se a si mesmo. Como é a história? Eu vou negar o meu eu? O meu eu, que a psicologia diz que o meu eu é o que me levanta, a psicologia diz que o meu eu é o que faz isso, o meu eu, meu amor próprio, meu isso, meu aquilo. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo amor próprio nenhum, eu vejo a Ele seminu, numa cruz, lapidado, se arrebentando por conta dos meus pecados. E cadê o amor próprio dele? No entanto, assim está escrito: pelo gozo que ele era proposto, a visão dele era superior às circunstâncias que ele cercava, a visão dele era lá na frente. Pelo gozo que ele estava proposto, suportou a morte de cruz. Lá em Isaías 53 diz que ele olha para o trabalho da sua alma, ou seja, ele olhou para trás e ficou satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Renuncie-se a si mesmo, mas hoje não. Hoje, se alguém dá um tapa na cara do crente, o crente vai levantar e vai dizer: Jesus, fulmine ele, acabe com ele, mate ele, desgrace ele, eu sou filho de Deus, não mereço isso. Aí Jesus disse: não, você vai ter que dar o outro lado. Vai ter que dar o outro lado. Rapaz, eu acabei de apanhar e vou dar o outro lado. Vai dar o outro lado, sim. Mas eu sou filho de Deus. É por isso mesmo que você vai dar o outro lado. É por ser filho de Deus. Há um peso em nós, um peso muito grande em sermos filhos de Deus. O mundo olha para nós, e se não vê diferença em nós. Uma certa ocasião, eu falando de Jesus para uma pessoa, ela disse a mim: não preciso ser crente. Eu disse: por que não? Porque ela disse: ser crente é fazer as mesmas coisas que todo mundo faz, com o nome de crente. Mas como assim? Como assim? Ela disse: vamos lá, na sua religião o crente pode beber? Eu disse: não, mas ali tem outro cristão que bebe. E ainda disse que Jesus não foi abstêmio, Jesus bebia. Então ele também se diz crente. Vocês dançam? Não. Mas aquele cristão ali dança. Ele passa a noitada no gospel, a noitada na boate gospel, passa a noitada na boate gospel, está dançando, está pulando. Ora, eu posso fazer as mesmas coisas com o nome de crente, com o seu nome de crente. Para explicar àquela senhora que a chamada de Deus não era para aquilo, que aquilo é uma interpretação errônea da palavra de Deus. A chamada de Deus foi para que nós pagássemos o preço da nossa santidade. Eu não quero falar sobre ela agora, a chamada santidade progressiva, onde todos os dias nós temos a oportunidade de crescer em santidade diante do Senhor. Ora, demorou e eu não sei se eu consegui não. Eu não sei se eu consegui não. Não sei se eu consegui.
Então, a respeito desse aspecto de ansiedade, a ansiedade por um emprego novo, a ansiedade para ter uma esposa ou um esposo, a ansiedade de ter um objeto novo, um carro novo, por exemplo, uma casa nova, sei lá, como eu já disse, é o desejo de ter e não tem. A respeito disso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo 28 e o versículo 29. É um convite que Jesus chama para se descarregar. Jesus está chamando, isso é um convite. Jesus, isso é até muito conhecido, esse versículo, muito conhecido, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora veja como ele vai aliviar. Veja como ele vai aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo. Poxa, eu vou jogar fora um e vou tomar outro. Eu vou jogar fora um e vou tomar outro. Ele disse que eu fosse para ele quando eu estivesse cansado e sobrecarregado. Eu vou. Aí ele vai tirar aquela carga de cima de mim e vai colocar outra. Tenha dúvida não, vai colocar outra. Qual é a outra que ele coloca em cima de mim? Ele disse: é o meu jugo. O meu jugo. E você vai aprender de mim. Eu vou aprender o quê? Porque eu sou manso e humilde de coração. Eu vou aprender com Jesus a humildade. E como é que eu aprendo com Jesus a ser humilde? Eu aprendo com Jesus a humildade pela obediência. Porque a obediência não é circunstancial. A obediência é uma questão de caráter. Eu não obedeço porque eu vou tirar partido disso, daquilo outro. Eu obedeço porque o meu caráter pede, exige. Existem pessoas cristãs que trabalham em empresas cujos donos não devem se preocupar com ele, porque seja na presença, seja na ausência, ele tem o mesmo senso de responsabilidade e comprometimento, porque a palavra de Deus diz que ele serve aos homens lá fora como se servisse ao Senhor. Olha o jugo. E acharei descanso para as vossas almas. Achareis descanso. É interessante, né? Quanto, eu acho até absurdo, quantos crentes ou quantas pessoas buscam um descanso para a sua alma e não sabem como fazer. Não sabe como fazer. Não tem orientação, não sabe como derrubar esta ansiedade, não sabe como jogar isso fora. Eu acho interessante a palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 4, quando o nosso amado irmão Paulo, ele nos diz como nos livrar da ansiedade. Como é a história, pastor? A Bíblia tem isso. A Bíblia tem aí como se livrar. Como se livrar da ansiedade. Como ser um cristão com os pés no chão. Me acompanhando na leitura de 4, Filipenses 4, versículo 6 em diante, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Em algumas versões são mais diretas, diz assim: não estejais ansiosos. Algumas versões são mais diretas. E ambos quer dizer a mesma coisa. Mas vamos lá. Antes, ou seja,
antes que a ansiedade me chegue, o que é que eu devo fazer com aquilo que eu desejo, mas não tenho, que é o que gera ansiedade? O que é que eu devo fazer com isso? As vossas petições. Olha agora o que é que eu faço com aquilo. Olha o que é que eu faço com os meus planos. Olha o que é que eu faço com os meus projetos. Olha o que é que eu faço com os meus caminhos. Olha o que eu faço com o meu dia de amanhã. Eu faço exatamente isso. Eu não estou ansioso, não estou aperreado, não estou preocupado, não estou avexado, não. O que é que eu faço? Eu pego tudo isso e faço o que o apóstolo Paulo recomenda fazer. As minhas petições sejam conhecidas por Deus. De que maneira? Oração, súplica e ação de graça. Repare o termo: oração, súplica e ação de graça. Ele não faz uma sinonimia, não. Isso são coisas diferentes efetivamente. Orar, suplicar e agradecer. Isto é um momento. Se você passa 30 minutos de joelho na presença do Senhor por um objetivo, por alguma coisa, então esses três aspectos têm que entrar na sua vida espiritual enquanto você está ali. A primeira é a oração efetiva, a segunda é a súplica efetiva, e a terceira é a ação de graça. Na oração eu estou na porta, eu estou circundando, eu ainda não tenho nem as palavras corretas. Na súplica eu adentro, eu choro, eu me derramo, eu me jogo nos pés do Senhor, mas saio de lá confortado, porque a Bíblia aqui nos diz: eu saio com ações de graças. Eu já saio com ações de graças. Se esta oração e esta súplica não gerar esta ação de graça, eu não estou fazendo nada. Aí ele dá a continuidade, e é a continuidade. Quando você ora, suplica e faz ação de graças, ele diz assim: e, vamos ver o que é que ele diz, a continuidade. E a paz de Deus. Cadê a ansiedade? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, inundará, abundará, guardará os vossos corações com todos os seus sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Quando nós estudamos a palavra de Deus de uma forma como eu já estudei um dia no passado, que era ver a Bíblia como um livro psicológico, a gente começa a entender que verdadeiramente Deus, por Cristo Jesus, nós, movidos pelo seu Espírito, entramos em um divã de psicologia espiritual. Verdadeiro divã. A gente se deita lá, no caso a gente se ajoelha lá e passa 1 hora, 2 horas jogando o lixo. E se não tiver lixo, amém, jogando a sua adoração. E você sente dentro de você o calor do Espírito Santo de Deus, testificando de que você está na posição certa, com a palavra certa, na hora certa, tudo certo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo certo na sua vida. E cadê o espaço para a ansiedade? Cadê o espaço? Alguns de nós somos mais resistentes, aí as pressões são maiores, porque não brinque não, Satanás conhece o seu limite, ele sabe. Veja o que ele disse para Deus, inicialmente a respeito de Jó: tire as coisas dele. Para Satanás o limite era tirar as coisas de Jó. Deus disse: tire. Ele foi lá e tirou tudo, mexeu na vida material, mexeu na vida financeira, mexeu na sustentabilidade dele, mexeu em tudo.
E quando ele volta lá, e Deus disse: "Isso lá no céu do Jó?" Ele disse: "Está bem, cheio de saúde." E ele disse: "Toca nele." Satanás acha, preste atenção em nome de Jesus, por favor, atente para estas palavras. O seu limite é conhecido por Deus, e Ele não permite que você chegue no seu limite. Antes, com a prova, nos dá um escape. Antes, então, qual é o problema? Sinceramente, qual é o problema? Eu digo sempre para todo crente: você não tem hoje, se prepare. É uma preparação para que amanhã você tenha e viva como se não tivesse. Hoje você não tem um carro e você anda a pé, anda de carona e lá vai, e etc. Porque quando você tiver um carro, você vai saber como é não ter um carro, e vai ter para dividir. Opa, vai para a igreja? Não, passa aí, dou carona a você. Eu já passei por isso, glória a Deus. Deus está nos preparando a cada um de nós para algo muito além daquilo que eu estou pedindo ou pensando, segundo o poder que em nós opera. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes damos tanta atenção que somos sufocados, e Jesus falou sobre isso. Jesus disse: tem crente que ele até enraiza, ele até quer crescer, mas vê os espinhos e sufoca ele. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 e 19, quando ele conta a parábola do semeador, ele disse: outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes ouvem a palavra, ouviram a palavra, mas a palavra não conseguiu gerar nada. Aí ele diz assim: mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Vamos trazer isso a uma aplicação atual. Nós podemos dizer assim, que quanto mais eu me dedico ao Senhor, mais o adversário da minha alma, ele quer trazer problemas. Aliás, também está escrito, né? Quem quer servir ao Senhor piamente neste mundo, padecerá perseguições. Está escrito, não é nenhuma novidade para nós isso. Quer servir ao Senhor na beleza da sua santidade, você vai padecer perseguições. Está escrito, exatamente isso. Agora, o que é que ele gostaria? Uma vez que você já ouviu a palavra, neste seu caso, por exemplo, você ouviu a palavra, atentou para a voz do Senhor, entrou numa casa que Ele mandou você entrar, pediu oração, oraram por você, você ouviu a palavra e a sua enfermidade foi embora, e hoje você diz: eu sou uma nova convertida, aceitei Jesus naquele dia, quero caminhar para a igreja, quero aprender a Bíblia e tudo mais. Não pense você que você vai viver em paz, não. Você vai ter paz, mas o adversário vai querer fazer de tudo para fazer você desistir.
Eu poderia dar uma explicação teológica, e posso até tentar resumir isso. Por que ele vai fazer você desistir? Porque ele quer fazer você desistir. Não é que ele vai fazer. Porque ele quer que eu desista. Porque ele quer que você desista. Porque eu e você vamos morar no lugar de onde ele foi expulso. E ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que quem permanecer neste caminho, de acordo com a palavra de Deus, vai morar nas regiões celestiais de onde ele foi expulso. Aí o diabo do mundo tem um ditado que diz assim: quem é não quer ser só. Não é assim que diz, né? Quem é nunca quer ser só, sempre quer ter mais alguém, né? Então ele quer que as outras pessoas, principalmente nós. Por que principalmente nós? Porque nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. E quem prometeu, ele sabe que quem prometeu não mente, não falha, não se atrasa, não erra. Vai cumprir a promessa. Qual é a promessa? Permaneça em mim, e eu em vós, e eu voltarei para vos levar para onde eu estiver, estejais vós também. Ele busca destruir isso em nossa alma, em nossa vida, de várias maneiras. Ele busca. E quando a palavra de Deus encontra o terreno apropriado na nossa vida, nós não somos infrutíferos. É interessante isso. É interessante isso. É interessante. E como é que eu não sou infrutífero? Como é que eu posso ser uma árvore que dá frutos? E foi isso que Jesus disse, né? Ide e dei frutos, e os vossos frutos permaneçam. Eu acho até interessante que nós não somos chamados para demonstrar poder de Deus. Nós somos chamados para demonstrar fruto do Espírito. O poder vai vir na hora certa. Quando você precisar, aí o poder chega. Mas no dia a dia, não é para você ter uma vida aleatória, cheia de poder de Deus. Não é só um bestalhado, fazendo besteira por aí afora, sem nem ter a regra da palavra. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Cristo para darmos frutos. E o vosso fruto permaneça. Porque naquele dia alguém vai chegar e vai dizer: opa, vamos deixar esse camarada aí de lado, Jesus. Esse cara aí só ficava lá na igreja, arrumando a igreja, só ficava na igreja fazendo o que o pastor queria. Deixa isso. Eu não. Eu expulsei demônio, eu profetizei, eu era canela de fogo, eu andava no manto, eu fazia isso, fazia aquilo outro, e vai receber uma palavra terrível: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. E diz: você é conhecido não é pelo poder, você é conhecido pelo fruto, pelos vossos frutos os conhecereis. E o Espírito Santo em nós vai gerando isso. Eu preciso dar lugar. Nosso amado irmão Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: irmãos, sede firmes, abundantes e constantes. Obrigado, fugiu a palavra. Sede firmes, abundantes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Olha, não é vão. Eu não estou trabalhando de graça.
por amor, sou escravo por amor, aleluia, porque Ele me libertou. Mas a minha liberdade não é uma liberdade para sair pelo mundo feito uma bestalhada, livre. Eu sou livre sim, e por espontaneidade eu me torno servo, escravo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o Senhor nos dá a oportunidade de que a palavra cresça em nós, não nos torne infrutíferos, sejamos cheios do Espírito, cheios da palavra. E eu vou dizer uma coisa a você: ansiedade vai para os quintos dos infernos na sua vida. Não é você não. Não é você não. Em Isaías 26:3, assim está escrito, veja só: Tu, Senhor, isso é uma frase assim, não é uma condicional, é uma coisa enfática, é enfática. Isaías 26:3, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, olha a paz como ela vem, em perfeita paz aquele, todo crente, não, é aquele cuja mente é firme, porque ele confia em ti, aleluia. E quando ele diz de perfeita paz, ele quer dizer paz em todas as áreas, falta nada, é paz em todas as áreas, é paz em tudo que Deus nos propicia. A minha mente é firme nele. E aí vai a minha recomendação em nome de Jesus. Vou morrer fazendo essa recomendação. Leia a Bíblia diariamente, sistematicamente e cronologicamente. Diariamente, sistematicamente, cronologicamente. Leia a Bíblia. Eu costumo dizer que isso aí são gotas homeopáticas espirituais na sua vida, para que qualquer tipo de coisa estranha saia em nome de Jesus e você seja purificado. Recentemente, eu não estou abrindo parênteses para encerrar, eu não me conformei com o meu chuveiro. Você vai dizer: oxe, pastor, quer que tem uma coisa a ver com a outra? Eu não tenho um chuveiro elétrico. Depois eu ganhei um chuveiro, super chuveiro elétrico. Brincadeira. Instalei aquele super chuveiro elétrico. Mas saía aquele negocinho tão fraco que chegou a queimar. Chamei o encanador, disse: arrebenta essa parede toda aí. O encanador arrebentou, mudou tudo, vai acertar. Botou tudo num lugar novo, botou o chuveiro elétrico e fez a mesma coisa. Eu disse: mas é possível um negócio desse. Ele disse: eu posso dar uma sugestão? Eu sei que o senhor está muito preocupado em botar um chuveiro bom, qualidade, para que todo mundo veja. Eu vou dar uma sugestão. O termo foi esse: compre um chuveiro peba. Chuveiro peba, um chuveiro de R$9, é um cano e um buraco lá, só faça isso mesmo. Eu disse: qual vai ser a diferença? Eu disse: não, só faça isso. Eu agora não estou chamando aqui de chuveiro, eu estou chamando aqui de cachoeira. Volto para baixo da cachoeira, porque o chuveiro melhorou extraordinariamente. A simplicidade, eu querendo complicar as coisas. Eu era quem queria complicar as coisas e as coisas estavam dizendo a mim assim: eu sou simples. Eu paguei R$100 e poucos num chuveiro elétrico super hiper, para não fazer nada. E paguei R$9,80 por um chuveiro peba que funciona. Então, amados, as coisas de Deus são simples.
Leia a Bíblia, não precisa ler para entender, estudar. Fique quieto. Leia a Bíblia, apenas leia. De maneira narrativa. Vá se envolvendo com o que lê. Permita que aquilo que você esteja lendo entre na sua alma, lhe incomode, lhe faça chorar, lhe faça rir, lhe dê raiva. Permita que aquela leitura vá fazendo tudo isso na sua alma. Isso é uma identificação. E sabe o que vai acontecer? Quando você precisar, o Espírito Santo vos fará lembrar da palavra certa na hora certa. Eu vou encerrar dizendo a você o seguinte: a maior felicidade da minha alma não é ser pastor. Eu digo isso com toda a convicção. A maior felicidade da minha alma é ser crente. É ser crente. É observar que nesses quase 40 anos de evangelho, descobri provisões de Deus para todas as necessidades da minha vida. Ah, mas isso é só para o Senhor. Não. Está disponível para todo aquele cuja mente está firme. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos guarde, que o Senhor nos conceda entendimento, compreensão. Isso é um culto de instrução, um culto de ensino. É um culto onde você está aprendendo a palavra de Deus. Todas as quartas-feiras nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus. Hoje coube a Deus nos propiciar este assunto, controle emocional, né? Que o Senhor nos ajude, nos guarde, nos abençoe. Eu espero você na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Noite de paz em nome de Jesus.